Muito bem, meus amados, vamos continuar aqui, acrescentando mais uma nota importante aqui na Nova Almeida Atualizada. A nota número 5, nós falamos sobre a nota número 4. A nota número 5 diz que, à luz do verso 7, provavelmente significa paralítico, manco, o enfermo, né? Ou extremamente fraco. O termo grego é a expressão geral para uma condição inválida. O homem estava enfermo há 38 anos, mais do que muitas pessoas na antiguidade viviam. Para uma cura semelhante, veja Mateus 9, 1, 8. Sabendo, o autor do Evangelho, João, diz, sabendo, que Jesus, sabendo que ele estava assim há muito tempo, então ele destaca a palavra aqui, sabendo. Provavelmente indica o conhecimento divino de Jesus sobre a situação do homem, semelhante ao conhecimento de Jesus sobre Natanael, 1,48, e sobre a mulher samaritana, 4,18. Quando a água é agitada, eles destacam, indica que as pessoas, pelo menos, pensavam. Gente, isso aí nesse caso aqui, é como transformar a Bíblia em uma Ilíada, em uma Eneida, ou até coisa inferior, porque ele está desconstruindo um texto sagrado. Está desconstruindo um texto sagrado. Isso é sério. É como se alguém quisesse desfazer o que por 2000 anos é considerado como sagrado, como palavra inspirada por Deus. É uma demonstração de inclinação ao liberalismo extremo, que faz o seguinte: o liberalismo extremo, ele nega todo o fenômeno sobrenatural nas Escrituras. Tudo que traz na Bíblia, no Novo Testamento e no Antigo, sobre ação divina e fenômenos sobrenaturais, já estão usando a palavra supranatural, o liberalismo extremado nega, diz que deve ser tirado da Bíblia, deve ser apagado, é lixo. Eu estudei com um professor no seminário, ele era muito grosso, muito ignorante, e tinha muita reputação no seminário presbiteriano. Ele dizia que não existia querubim, que não existia serafim, que não houve nenhuma saída de um grande Israel do Egito. Ele negava tudo isso. Eu estudei isso, eu fiz esse seminário, não pude concluir por problemas de saúde, em 2006. Nós estamos em 2023. As pessoas pensavam que a primeira pessoa a entrar na água agitada seria curada. Ora, vamos refletir sobre essa afirmação, que ainda faz parte do vídeo anterior, no caso, né? Eles estão desconstruindo, a Sociedade Bíblica do Brasil, ao permitir que essa pessoa coloque essa nota na sua obra, na Bíblia que ela produz, na sua tradução Almeida, está desconstruindo, porque veja bem, o texto, o autor João, o apóstolo São João, ele faz afirmações contundentes, porque de tempo em tempo, um anjo, ele não diz, as pessoas acreditavam que um anjo mexia a água, que aí João também explicaria, a água se mexia, mas ninguém sabia como. Notas desse tipo teria que estar no texto sagrado, porque nos manuscritos, nos pergaminhos do Novo Testamento, não tem Massorá. Não era feito Massorá. A Massorá é uma prática rabínica
exercida entre o século V e o século VIII, entre o século V e o século VIII, os rabinos judeus, e na região da Palestina. Aqui nós temos lido, estamos lendo Bíblia traduzida do grego. Ele fala que as pessoas acreditavam, dá a entender que as pessoas acreditavam que a água se mexia. Ora, João afirma que aquele homem há muito tempo vinha tentando, o discurso do homem, ao ser indagado por Jesus, você quer ser curado? Jesus pergunta para ele, parece uma pergunta sem sentido, mas as perguntas de Jesus, via de regra, elas são feitas para suscitar uma resposta, trazendo revelações que de outra forma não aconteceria. E o homem responde, toda vez que eu venho aqui. Ora, então era um fenômeno que acontecia todo ano e que acabaria naquele ano, porque tudo que vinha acontecendo em Israel de sobrenatural, todas as profecias veterotestamentárias, elas sempre apontavam para o Mashiach e a cruz. Como é que a SBB permite uma coisa dessa? Então fica aí o meu protesto, a minha indignação mesmo. Agora sim, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 e a Nova Almeida Corrigida Fiel, Sociedade Bíblica Trinitariana, impressão de 2019. Vamos ler aqui Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e Yeshua HaMashiach, eu prefiro, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Almeida da Sociedade Bíblica do Brasil. Tenham entre vocês, deixa eu ficar aqui direito, senão fica torto, né? Tenham entre vocês o mesmo pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, a palavra grega que é escravo, também no hebraico, tornando-se semelhante aos seres humanos, não aos homens. A Sociedade Bíblica do Brasil opta por seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu não vou me ater nas outras traduções, porque eu creio que com essa sequência de mais de 10 vídeos que eu fiz falando sobre isso, alguns até fiz lacunas, quando, por exemplo, falar sobre o Império Otomano. A propósito, tem um programa, um documentário, um filme documentário muito importante na Netflix sobre o Império Otomano. Eu vi só um trecho do primeiro episódio. Ele é parte filme, parte especialistas comentando, tá? Eu julgo ser importante para vocês terem entendimento do seguinte fato: a Bíblia
nunca foi uma obra tratada à parte de tudo que está acontecendo no mundo. Principalmente até a metade do século XX. Principalmente. A Bíblia sempre esteve sendo levada em consideração. Tanto pelas potências que se dizem cristãs, protestantes, como Estados Unidos da América e Reino Unido, como pelas nações que outrora declaravam a mesma coisa, como França e Alemanha e Países Baixos, como pelos inimigos, as nações inimigas de Deus e do seu verdadeiro povo, como o setor islâmico e o setor comunista. Então, a importância de você saber que a Primeira Guerra Mundial teve como participação, como influência participativa, o Império Otomano, já no seu final, como um dos seus últimos suspiros de existência como tal, tá? E estudando sobre isso, você vai ver como que as traduções da Bíblia e o Evangelho chegou ao leste europeu, coisa que a gente, se não consultar a história, não vai saber. Não vai saber. Uma das traduções importantes durante os 2000 anos de cristianismo é a tradução armênia, gente. Aonde fica a Armênia? Ali no miolozinho do leste europeu, esse pavio que está ficando cada vez mais curto, está aceso, é o estupim de uma bomba que nós não sabemos o que pode nos trazer neste ano. Bulgária, Hungria, Armênia, Kosovo, Chechênia. A limpeza étnica que houve ali entre o Kosovo e a Chechênia no início, na primeira metade dos anos 90, quanta maldade, quanta coisa terrível aconteceu ali. Isso tudo tem a ver com o plano de Deus, tem a ver com o propósito de Deus. E a palavra de Deus exerceu influência durante os 2000 anos naquela região. Ok? Muito bem, vamos lá. Filipenses 2. Eu estou com o meu caderno aqui, um monte de Bíblia aberto, tentando não me atrapalhar, para fazer um trabalho que dê prazer aos irmãos. Eu vou deixar ali que é para me ler o que eu escrevi, né? E não me atrapalhar muito. Filipenses capítulo 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Yeshua HaMashiach, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo ou escravo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Almeida, revista corrigida da Sociedade Bíblica Trinitariana. De sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Yeshua HaMashiach, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Preste atenção agora. Verso 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pergunta-chave. Palavra-chave no texto. Reputação. O original grego não permite essa tradução. O original hebraico não permite em hipótese nenhuma essa tradução. E agora, nesse vídeo, com certeza um dos últimos vídeos, nós vamos falar sobre o significado de reputação.
Agora você começa a fazer o link entre Colossenses, que eu enfatizei, Filipenses, né? E eu citei sobre Yeshua como ele não é uma segunda pessoa de uma suposta trindade, não existe isso nas escrituras, ninguém pode provar isso, isso é arrumação teológica. Arrumação teológica a gente consegue fazer a que quiser, até provar que o nosso acusador é uma deidade. É só você saber fazer bem uma arrumação teológica. Não na teologia bíblica, não. Ali não vai conseguir. Mas na teologia sistemática, sim. Você consegue, qualquer um consegue. Manuseando bem a Bíblia, fizeram. Já ouviu falar no nome de Neemias Marian? E outros mais. Procura saber o que esses homens falaram, o que esses homens pregaram, e o que eles pensavam da Bíblia, o que eles pensavam de casamento. Ele, no caso, eu estou colocando eles, mas ele é o tipo de uma corrente que existe há muito tempo. O que ele pensava sobre o nosso acusador, a teologia dele. Palavra reputação. Agora a gente vai ter que trabalhar um pouquinho. Porque eu tive que tirar para fora aqui algumas ferramentas que eu vou precisar. Dicionário da Língua Portuguesa OAS. Vamos lá. Eita. Deixa eu me localizar aqui, que eu separei. Muito bem. Mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação. Deus, ao decidir assumir a forma humana, ele abriu mão da sua reputação como Deus. É o que esse texto está dizendo. O Antigo Testamento vai dizer que Deus é santo, santo, santo. Que os seus olhos não podem contemplar o pecado. Ao estabelecer a sua lei, ele falou, a minha lei é santa. O salmista diz que a lei de Deus é santa, perfeita, agradável. E nós sabemos que reputação é uma coisa que todo ser tem. A má reputação e a boa reputação. Em se falando de Deus, nós só temos que pensar no nascedouro de tudo de bom que possa ser atribuído a um homem no tocante à sua reputação. Então dizer que Deus abre mão da sua reputação é dizer que Deus abriu mão de tudo que é moral, de tudo que é puro, de tudo que é idôneo, de tudo que é de bom. Deixa eu ver as anotações que eu fiz aqui. Na maioria das traduções mais aceitas, Grafas esvaziou-se a si mesmo. Eu fiz um estudo, eu fiz uma tradução da Peshitta no hebraico, mas não sei se eu vou ler. Eu prefiro começar aqui no Dicionário OAS. Dicionário OAS, página 2434. Vamos ver aqui. Eu acho que está até marcado aqui. 2434. Reputação. Ato ou efeito de reputar. Conceito que alguém ou algo goza num grupo humano.
né? Então, existe o homem de boa reputação e a pessoa de má reputação. Você é sem reputação. Alguém pode dizer para um sujeito que age de forma desonesta, imoral. O conceito de reputação está associado a outros conceitos que, dentro dessa tradução da Almeida Corrigida Fiel, impressão de 2019, causa um problema pior do que da Almeida Ná, com a explicação do Poço de Betesda, do mover das águas. Na página 1567, nós temos a palavra idoneidade, de idôneo. Eu estou pegando o dicionário, que aí a gente fala com mais propriedade, porque são conceitos que traduzem do grego, mas trabalham em cima do que é certo ou errado, do que é bem ou do que é mal, do que é divino ou é diabólico. Quando se projeta tais pensamentos, tais sentimentos para as escrituras no que ela esteja versando. Aqui no caso a respeito de Deus. A respeito de Deus. 1567, eu falei 4, né? É 7. Vamos ver aqui. Eu não marquei. Idôneo. Idôneo, uma pessoa idônea. Adequada, próprio, que convém perfeitamente, né? Que tem condições para desempenhar certos cargos, certas funções, apto, capaz, competente. Isso é o conceito de idôneo, que está associado ao conceito de reputação. Uma pessoa, para ter reputação, para desempenhar uma função e cumprir uma missão, ela tem que trazer consigo certos atributos adjacentes ou inerentes, como a idoneidade. O aspecto de varonilidade, ser varonil, isso está lá longe, 2829. Porque Jesus era varão valoroso, poderoso em atos e obras diante de Deus, diziam os discípulos para o próprio, no caminho de Emaús. Ô glória, não é mesmo? Chamou ele de varão. Ele tinha uma postura varonil durante toda a sua vida, desde os 12 anos. Ele já é encontrado no templo, disputando com grandes mestres, com rabinos, com doutores da lei. Um menino que acabou de fazer o bar mitzvah, né? Acabou de fazer o bar mitzvah. Estava lá, conversando com doutores no templo e perguntando e respondendo, ou seja, dialogando, trocando informações com anciãos, homens que viveram muito, que leram muito o Taná, que sabiam os mistérios da palavra de Deus. Página o quê? 28, 29.
28, 29. Não vai ser muito chato não, tá? Eu sei que estou de cabeça baixa aqui todo. Deixa eu botar aqui que eu acho que essa é a última palavra. Varão. Vara de ouro. Aranda. Varão. Onde está aqui varão? Ele é tão grande, com letra tão pequena. Varão. Indivíduo do sexo masculino, homem, especialmente o que atingiu a idade adulta, homem destemido, esforçado, intrépido, viril, homem digno de respeito, venerável, ilustre. Eu precisava desses verbetes do dicionário Wise, até marquei aqui, tem outros, mas não quero me alongar muito. Eu estou fazendo essa sequência de vídeo em face de eu estar em dívida, me sentir em dívida com os irmãos. Né? Irmãos, esses são os problemas das traduções bíblicas. O objetivo do nosso trabalho, nessa grande série de vídeos falando sobre as traduções bíblicas, é para mostrar para você. No final vai ficar a pergunta, mas irmão Enoque, qual tradução você indica? Essa, Almeida Corrigida Fiel. Mas o problema não é a tradução. O objetivo do meu trabalho não é falar da boa e da má tradução. O objetivo do meu trabalho, irmão, irmã, é que você entenda que você tem que ser hoje, mais do que nunca, um estudioso das Escrituras. E para tal, você precisa de ter pelo menos 4 traduções conhecidas como as melhores, incluindo que não abra-se mão da tradução Almeida, a da Sociedade Bíblica do Brasil e da Trinitariana, que é de procedência britânica. Mas outras traduções, e que você esteja lendo e comparando as traduções. E naquilo que você achar estranho, como um crente que tem o seu iPhone 8, iPhone 12, iPhone 14, tem seu carrão, sua casa bem posta, eu quero crer que você também tem um dicionário bíblico, que você tem um dicionário de grego, que você tem um dicionário de hebraico, até de latim é útil, porque você precisa, orando a Deus, dar instrumento, ser instrumentalizado pelo Espírito de Deus para ver a melhor expressão da revelação de Deus nas Escrituras. Nós estamos em 2023, meu irmão, minha irmã. Entende? Não é para ninguém entrar em desespero. Então nenhuma tradução. Mas não, que isso? Aqui, ó. Ganhei de um amigo, ó. Imprensa Bíblica Brasileira, já não existe mais. Aqui, ó. Editora Voz. Eu entro em sebo procurando Bíblias antigas. Tradução ecumênica. Eu já mostrei, não vou gastar tempo aqui fazendo isso, porque eu já mostrei para os irmãos. Você não precisa ser formado em hebraico, você não precisa ser formado em grego, mas você precisa se empenhar em saber o que diz o texto na língua que é dita de como foi escrita no original, porque o original não existe nada de nada, nem do Antigo Testamento, nem do Novo, não até agora. Então, nós temos aqui essa tradução que é uma aberração. É uma aberração. Dizer que Jesus, ou seja, dizer que Deus
a humanizar-se. Esse ser que já existia, como diz o apóstolo Pedro, mesmo antes da fundação do mundo, ao assumir a carne e o sangue humano, de forma santa, pura, como eu digo, eu ensino lá no vídeo, sobre a Virgem, sobre o nascimento virginal, eu ensino por que não podia ser um homem a fecundar Maria. Teve que ser o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito do Santo, porque até essa tradução Espírito Santo é tendenciosa, é inválida, se não toda, em toda a citação que for feita, em quase toda, porque na verdade não pronuncia-se, não grafa-se no hebraico Ruach Kadosh, mas sim Ruach HaKadosh. Ruach Kadosh, Espírito Santo. Ruach HaKadosh, o Espírito do Santo. Deus é Espírito, então Ele é Deus, que obra em Espírito e que obra na carne e no sangue humano, mas é o mesmo ser, é a mesma pessoa, porque se é um ser, é uma pessoa. Se é uma pessoa, tem que ser um ser. Se tivesse 3 pessoas, teriam 3 seres. Ou então, reformulem o conceito de persona do latim, que nos faz pessoa. Nós somos pessoa. Quando a Bíblia, pessoas, quando a Bíblia fala em alma, está falando, via de regra, quase sempre, em alguns pontos, há problemas, há uma complexidade, somente no Taná, não no Novo Testamento, mas em nenhuma parte das Escrituras judaicas, seja no Novo Testamento, seja no Antigo Testamento, é ensinado que você tem uma entidadezinha, nuvenzinha, fumacinha, chamada alma, que habita o teu corpo junto com outra entidadezinha, fumacinha, chamada espírito. Alma em hebraico, nefesh, psique em latim. A alma é todo o arquivo, é todo o conhecimento que você vai levar para a eternidade do que você fez e do que você foi como homem, do que Deus fez em você ou por você, ou o que Deus não fez em você e por você. Mas é isso, conhecimento é o que está aqui. O Espírito é importante, é o que é importante, é por causa dele que Yeshua veio. Ele veio salvar o homem espírito, ele veio ressuscitar o espírito dos eleitos, dos escolhidos. Efésios capítulo 2, verso 1, e vos vivificou, né? Vamos ler, Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, em vossas ofensas, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele ressuscitou esse homem que estava espiritualmente morto. E essa morte, ela foi sacramentada, ela foi carimbada pela lei. A lei declarou ao homem: você está morto, porque ele não podia cumprir a lei, porque na sua carne a lei ficava afetada pela carne enferma. Romanos, né? Então, é um problema muito sério quando se começa a fazer, ao invés de tradução, interpretações. Olha que absurdo o intérprete fez aqui. Ele interpretou, ele não traduziu o grego, ele não traduziu. Dizer que o Deus Santo que se manifestou em carne e mostrou essa santidade
plena. Paulo declara em Colossenses que toda a plenitude da deidade estava nele, naquele homem, naquele ser que nasceu da Maria, da Virgem Maria. Virgem até ali. Então é muito importante que o irmão, que a irmã que congrega, que estão as grandes massas habituadas a ir para lá de manhã, sentar no banco, lustrar o banco, voltar à noite, sentar, lustrar o banco, ouvir o que é falado e não leva em consideração o que foi dito. Não se pergunta que efeito aquilo está causando na sua vida, ou se nenhum efeito está surtindo. Estão te alimentando com isopor? Isopor não alimenta, não tem nem gosto. Você tem que comer carne, tem que comer substância, como diz o autor aos Hebreus. Não nem ficar só no leite, mas partir para o alimento sólido. Vamos continuar. Uma outra questão muito importante, aí já é uma questão que eu não vou entrar nas minúcias de detalhes, porque nós teríamos que entrar no estudo de manuscritologia, e aí teria que ser manuscritologia, no meu caso, hebraica e não grega. Nós temos falado nesses vídeos, irmãos, que eu estou tomando cuidado para mim não engolir palavras. Eu andei vendo uns vídeos aí, eu engulo palavras, e eu às vezes falo que vou falar sobre uma coisa e acabo não falando sobre o que disse que ia falar. É terrível, é terrível. Por isso que a palavra de Deus alerta em diversas partes. Eu tenho lido com minha esposa e tem comentado sobre isso. Não queira muito de vós ser mestres, né? Não queira. Muito bem. Seguindo adiante, eu mostrei para vocês aqui que a Almeida Corrigida Fiel teve, pelo menos na Epístola aos Filipenses, um ato de interpretação e não de tradução, e de uma interpretação, na minha opinião, de uma pessoa que não é crente, porque falou de Deus uma coisa pejorativa, uma coisa negativa, uma coisa muito ruim. Deus, ao se fazer carne, o verbo em hebraico na Peshita eu separei aqui, mas o vídeo vai ficar muito grande, eu não quero isso, eu não quero. Ele é um verbo que pode se traduzir também no grego. Não, no grego eu não tenho certeza, eu não olhei muito para o grego não, eu fui mais no hebraico da Peshita. Ele pode ser traduzido por esvaziar-se, mas também pode ser traduzido por despir-se. E eu pergunto ao irmão, crente, experiente, já convertido há muito tempo, você que for, de repente, líder, pastor, ancião do Salão do Reino, Deus, ao se fazer carne, ele se esvaziou ou se despiu? Certo dia Moisés chegou para o Eterno e falou: quero ver tua face, deixa eu ver tua face. O Eterno falou para ele: Moisés, ninguém vê a minha face e sobrevive. Eu vou te pôr atrás da rocha. Olha que maravilha, oh glória, a rocha. Quem é a rocha? Eu vou te pôr atrás da rocha, Moisés, porque é sobre a rocha que você tem que estar, é sobre a rocha que nós temos que estar. E vou passar por ti e tu me verás pelas costas.
Porque a glória de Deus, aquilo que o envolve por fora, é tão tremendo que o sol se torna uma bolinha de sabão diante dele. Mas todos os tradutores traduzem que ele esvaziou-se. Eu, Enoque, pequenininho aqui, o Enoquinho aqui, que fala errado, que perde o rumo. Se eu fosse me achar inspirado por Deus, eu preferiria o despir-se, porque era o mesmo eterno, era ou é o mesmo eterno que está na glória, no trono, estava também no homem Yeshua. Por isso ele diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, está vendo o Pai. É claro, não está vendo a glória destrutível dele. Um dia nós o poderemos ver como ele é. Mas como que são dois? E Jesus diz essas palavras, faz essas declarações, que foram usadas para levá-lo à morte. Porque as autoridades, os anciãos de Israel, os sacerdotes, os anciãos, os rabinos, o acusaram de blasfêmia. Ele se diz filho de Deus e, portanto, igual a Deus. Porque o conceito de filho, no pensamento hebraico, na mentalidade semítica, é mais aprofundado, é mais entranhável do que o conceito de filho no Ocidente, no Brasilzinho de 2023. O filho de um hebreu, de um grande, de um suzerano, de um grande senhor de terra, indo ao encontro de alguém, era ele próprio estando lá. Então isso nos faz entender o que Yeshua disse por causa do que ele é. Aí as heresias do século 3, 4, 5 em diante, mas que tem trindade? Não tem trindade nenhuma. Você só precisa estudar o pensamento hebraico, antigo, principalmente o antigo, precisa estudar a mentalidade semítica, para que você possa entender, pensando como se pensa como judeu, formando ideias como se forma no mundo hebraico do século 3 a.C. até o século 1 e 2 depois, para que você compreenda essas realidades. É fácil? Não é difícil, mas é trabalhoso. É trabalhoso. Requer investimentos. Ou então, pega uma caneta e cria a doutrina da Trindade e sai matando Sabélio, sai matando não sei mais quem, sai matando, queima tudo para ninguém saiba o que ele escreveu. Não é mesmo? Vamos lá. Livro de Revelações, livro de Apocalipse. Eu não sei se eu devo parar e deixar essa parte final. Eu acho que eu vou parar, irmãos, eu vou deixar essa parte final para o último vídeo. Para o último vídeo. Aí, eu quero aproveitar e terminar com uma leitura de alguns trechos da obra de Tréboli Varrera, Julio Tréboli Varrera. Tá bom? Eu só preciso encontrá-lo. Só. Mas isso é fácil. Isso é fácil. Achei. Último parágrafo da página 67 e 8. Vamos lá. E aí eu encerro esse vídeo.
Eu já mostrei antes, mas vou mostrar de novo. Super recomendo. Super recomendo. Principalmente para líderes. Para líderes. As línguas da Bíblia é o tema desse capítulo. Conforme a antiga tradição da filologia bíblica trilingüe, o biblista deve formar-se em línguas clássicas, entre as quais, desde o período renascentista até o século XVIII, eram contadas as línguas hebraica e aramaica. Te ensinaram lá na faculdade que no período renascentismo era o latim, o grego de Homero, o grego de Platão, Mentirinha. Era o grego, era o latim, sim, mas também eles tinham, principalmente dependendo se fosse letras ou literatura, eles tinham que conhecer hebraico e aramaico e árabe. O biblista move-se num terreno fronteiriço entre a filologia clássica greco-latina e a filologia semítica antiga. Pertence a dois mundos culturais, cujas origens estão mais relacionadas do que se costuma pensar, e que conviveram numa rica simbiose durante os períodos helenístico e bizantino. As guerras medas, púnicas, partas, as conquistas islâmicas e as conquistas e cruzadas cristãs, os colonialismos e os fundamentalismos distanciaram estes dois mundos, oriental e ocidental, até o ponto de fazer-se muito difícil o conhecimento mútuo e muito fácil o enfrentamento. Bom, deixa eu ver o que eu pedi para mim ler, né? Primeiro e segundo parágrafo, página 68, tá? Primeiro parágrafo. Helenistas e latinistas de um lado e semitistas de outro dividiram os campos de estudo do mundo antigo. Com mútuo desconhecimento, senão desprezo, desculpem. Uma visão poliglota da Bíblia ajuda a evitar certos defeitos nos quais e em certas ocasiões caiu a pesquisa bíblica. As velhas e acres polêmicas entre hebraístas e helenistas não cessaram desde o Renascimento e emergem sempre sob formas muito sutis em numerosas discussões atuais. A língua da Bíblia, o Antigo Testamento, são o hebraico, o aramaico e o grego. Discordo dele, tá? O grego não é língua bíblica, é tradução. Foi a primeira grande tradução do texto hebraico-aramaico. Mas é a palavra dele, eu quero citar para os irmãos, mas eu me reservo o direito de me manifestar. Eu sou um estudioso, sou um pesquisador, sem falsa modéstia, tá? Autodidata, mas eu discordo dele chamar a língua grega de língua da Bíblia. Não é. É tradução, seguida depois do latim e de outros idiomas mais. O hebraico e o aramaico pertencem à família das línguas semíticas. Estas se dividem em 4 grupos: semítico do sul, do nordeste, do noroeste, do norte e do leste. O semítico do noroeste é o cananeu em suas diferentes formas: hebraico-moabita, edomita por uma parte, e ugarítico e fenício, e púnico por outra. Eu queria ler esse trecho porque julgo ser de importância, já que vai ficar no vídeo gravado para os irmãos, e assim eu vou encerrando esse vídeo. Irmãos, eu li isso para vocês terem uma noção de que a Bíblia é uma obra divina, e por causa dela, o mundo caído em pecado, e nele os santos de Deus lutando pela defesa da fé e da sã doutrina,
É um mundo que já viveu por causa dessa Bíblia que nós temos nas mãos, por causa dessa Bíblia que está sendo tão escrachada por tantas fontes, por tantas empresas. Muitos morreram, muitos deram sua vida, uns para preservá-la, outros para destruí-la. Então, leve isso a sério. Crente, seja você de que denominação for, leve a sério. Ela é ou ela contém a palavra de Deus. Em algum momento ela era a palavra de Deus, mas hoje ela contém. A própria ciência revela sobre as interpolações, as omissões, as deduzíveis omissões e acréscimos, as confirmadas omissões e acréscimos. Então tem a palavra do homem também, sim. Essa história que eu aprendi lá em 85, e tem pastor hoje que defende com toda gana a infalibilidade da Bíblia. A Bíblia é infalível, a Bíblia não tem erro. Tá, eu respeito. Fique aí no seu cercadinho, porque se você cair na arena maior, você vai passar vergonha. Amados, que o Senhor Deus eterno, aquele que se fez carne e habitou entre nós, cujo nome é Yeshua, Hamashiach, Jesus ou Yeshua, o Messias, o Deus vivo, o Deus santo, o Deus imutável, o Todo-Poderoso, o cheio de glória, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela e neles há. Esse Deus tem um nome. O nome dele não é tetagrama, o nome dele não é Adonai, o nome dele é Yeshua. Yeshua é o seu nome, e a ele é toda glória, e toda glória para todo sempre. Amém. Shalom Aleichem.